Olá a todos os alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Lembrando que essa é a primeira do terceiro bimestre e daremos continuidade ao conteúdo de reprodução. Hoje veremos reprodução sexuada e reprodução animal, é claro, né? Ao final deste conteúdo, o aluno será capaz de conhecer diferentes tipos de reprodução sexuada, entender que existem questões específicas em que até mesmo na reprodução sexuada pode ocorrer fatos iguais, ou seja, similares à reprodução assexuada. Bons estudos! Vamos vir aqui primeiro com um gancho, um pequeno gancho da semana passada. Todo mundo acho que vai lembrar que temos cromossomos, tá? E esses cromossomos são 46, e isso falando de seres humanos, cromossomos, enfim. Mas as células reprodutivas, que são chamadas de gametas, tudo isso da última aula, estou recapitulando. No caso dos humanos é o esperma e o óvulo, que são células reprodutivas, gametas, células reprodutivas. Elas possuem metade das células humanas, possuem 23. Por quê? O óvulo da mãe e o esperma do pai, 23 vezes 3, vão somar e vão dar 46. Isso é uma reprodução sexuada e interna. Agora, para que se reproduzir? Para conservar a espécie, para o aumento de indivíduos e modificação da genética, é claro, né? Principalmente. Além que visa a manutenção das espécies. Se as espécies quiserem permanecer aqui, elas têm que se reproduzir. Uma tartaruga que vive muito mais que a gente, vamos supor, se ela não se reproduzir, algum dia a espécie dela vai acabar, não é? Então é bem por aí. Agora vamos ver algumas classificações da zoologia. Animais ovíparos são os que possuem ovos e que botam, no caso aqui pinguim, aves, enfim, alguns insetos. O que acontece é quando a fêmea elimina o ovo resultado da fecundação interna, ou seja, ela fecundou com o macho e daquela fecundação há aquele ovo, mas o bebê, no caso, ele sai do corpo materno, ele não se desenvolve lá, porque ela coloca o ovo, né, bota no caso, que é o comum, o correto a chamar, e após a formação do indivíduo, os ovos eclodem. Então, esses são os animais ovíparos. Os animais vivíparos, vivos, botar, somos nós, seres humanos, quando a fêmea retém o embrião no útero até o desenvolvimento completo. Ou seja, a fecundação e o desenvolvimento é totalmente interno. No caso do ser humano, do gato, do cachorro, enfim. Aqui é um exemplo de uma mãe gato com seus filhotinhos. Mas no mundo dos vivíparos existem exceções, a exemplo dos marsupiais. Vejamos aqui o canguru. O desenvolvimento é interno, pero no mucho, não é tanto, porque há uma bolsa ventral em que a mãe abriga e carrega o filhote até mesmo ainda no término do seu desenvolvimento. E uma característica interessante é que a mãe possui órgãos sexuais duplicados, diferente de outros mamíferos. Exemplo, ela tem 2 vaginas e 2 úteros. Isso é muito estranho, mas é realidade.
Então, só para recapitular, o desenvolvimento do embrião termina na bolsa ventral e o canguru é do grupo dos marsupiais. Os ovovivíparos, eles têm outra característica. Também existem ovos, como as galinhas, mas diferente das aves, o embrião se desenvolve dentro de um ovo alojado no interior do corpo materno, não como acontece com as aves, por exemplo. Aqui é uma serpente, né, com seus ovos eclodindo, enfim, o nutriente vem do próprio ovo, mas o embrião se desenvolve dentro de um ovo alojado no interior do corpo materno, diferentemente das aves. As aves, a fecundação é interna e o desenvolvimento é externo. Aqui você percebe que a fecundação e desenvolvimento é interno. Os ovolíparos é óvulo botar. É óvulo, não é ovo. A fêmea elimina os ovos geralmente por meio no meio aquático e o macho elimina espermatozoides para fecundá-las. E o exemplo clássico disso são os sapos. Então percebemos que a fecundação ocorre na água. Inclusive, uma característica dos anfíbios bem presente é a necessidade de viver em ambiente aquático e terrestre ao mesmo tempo. Parte da vida aquática e parte da vida terrestre. E a parte da vida aquática é importante para isso, para a reprodução. Como podem ver, não há fecundação interna e nem desenvolvimento interno. Tudo ocorre na água. Você vê que o espermatozoide e o óvulo saem e são fundidos, eles se encontram e formam-se então o embrião no meio aquático e não dentro da fêmea. A reprodução sexuada, ela é interessante porque ela garante a presença de dois genitores, masculino e feminino, lembrando que os cromossomos no ser humano são 46, as células do gameta, as reprodutivas, ou seja, o esperma e o óvulo, tem 23. Então eu tenho 23 de pai e 23 de mãe, somando 46, 50% de informação genética de um e do outro. Multiplicação e variabilidade genética, evolução das espécies. Porque é interessante a mistura de material genético. É muito importante, porque isso propicia a evolução, propicia a adaptação a determinado ambiente. Suponha que uma pessoa na família teve uma doença X, enfim, mas não resistiu. De repente o filho tem aqueles genes de defesa daquela doença, de repente desenvolve uma certa imunidade e talvez os filhos dele não vai ter mais. Vamos supor aqui, os insetos e bactérias são muito utilizados em estudos de evolução, pois eles têm um período de vida muito curto em relação ao ser humano, a evolução acontece muito mais rápido para eles. Os insetos, por exemplo, os inseticidas, geralmente, eles modificam a fórmula, as empresas modificam a fórmula do inseticida a cada 2 anos, 3, porque os insetos criam resistência àquela composição química. Então, e isso é uma questão de variabilidade genética, a mistura do material genético. Talvez os insetos que morreram deixaram descendentes com uma certa resistência, ou os que sobreviveram, enfim. E aqui está uma foto do Brasil, praticamente das pessoas que aqui habitam, e percebemos que aqui no Brasil a variabilidade genética é muito comum. Há muita mistura de povos e raças, enfim, ao todo, de várias regiões do mundo.
Agora os casos especiais de reprodução. Vamos falar da partenogênese. Lembra do que eu disse no começo que existe exceções na reprodução sexuada? Existem seres de reprodução sexuada que podem também se reproduzir de maneira assexuada. Neste caso, na partenogênese, o desenvolvimento de embrião acontece a partir de um óvulo não fertilizado. Como assim? Baixa variabilidade genética, não há troca de material genético, como eu disse antes. Essa é uma desvantagem. Em um animal que teve o óvulo que não foi fecundado, mesmo assim produz o indivíduo, aquele indivíduo terá uma baixa variabilidade genética, porque não houve troca de material genético, ele apenas herdou 100% da mãe, no caso aqui. Pequena capacidade de se adaptar aos novos ambientes, isso também é uma desvantagem. Alternativa de reprodução rápida na dificuldade de encontrar parceiras sexuais, então isso também é um agravante no caso deste indivíduo. Agora, um exemplo básico de partenogênese. Eu usei aqui uma abelha. Vamos pegar aqui bem claro. Primeira coisa que vocês têm que saber é que no mundo dos insetos, no nosso mundo, quem manda são os homens, se vocês forem perceber na política em vários aspectos. Mas no mundo animal, totalmente diferente. Em muitas sociedades animais, quem manda é a fêmea. No caso das abelhas, formiga também, cupim, quem manda é a rainha é mulher, tá? E o que ela faz? Ela manda, as outras trabalham, ela come e gera filhotes. Supondo aqui que a rainha ela deu 2 óvulos. Lembra que os óvulos eles são um N só, eles são haploides. Eles têm metade dos cromossomos que a abelha tem, tá? E aqui houve um cruzamento com o zangão, que é o macho. Então aqui temos um espermatozoide também de haploide. Eles vão ocasionar em um embrião diploide, 2N, tá? Então teremos aqui rainhas, não, desculpa, aqui rainha, operária, enfim, as funcionárias da rainha, que são as filhas. Se fosse agora essa outra parte aqui, se fosse com nós seres humanos, cachorro, gato, não aconteceria. O óvulo não fecundado, menstruação. Agora, neste caso aqui, da rainha, ele pode eclodir. Ele se desenvolveu em um ser haploide, ele não é diploide. E ele será quem? O zangão, ou seja, o zangão, que é o macho da abelha, ele sempre será haploide, ele nunca será diploide. E só por curiosidade, geralmente o zangão ele não vive com as abelhas, ele só participa da reprodução. Após esta etapa, ele tem 2 escolhas: ou ele sai para morrer sozinho na mata, ou ele morre ali mesmo assassinado para servir de alimento para as larvas. Agora, continuando nos casos especiais de reprodução, vamos à poliovulação. O que acontece? Para quem tem gêmeos na família ou é irmão gêmeo, vai entender um pouco o processo agora. O que acontece? Eu tenho aqui um óvulo e aqui eu tenho um espermatozoide. Ele fecundou esse óvulo, temos aqui um zigoto. E daí vai desenvolver quem? O indivíduo, no caso aqui um ser humano. Então vamos entender. O que é um gêmeo bivitelino e um univitelino. Aqui,
O único ovo fecundado se divide em duas células, tá? É um só, um esperma e um óvulo. Aqui dividiu. O zigoto continua se dividindo forma uma massa celular que se separa, tá? Aqui acho que está na fase da mórula, que é uma fase embrionária. Enfim, se dividiu. As duas massas celulares originam dois indivíduos idênticos. Então aqui temos o indivíduo idêntico, aqueles gêmeos idênticos chamados de univitelinos. Nesse caso, eles são iguais em todos os sentidos: cor de cabelo, tamanho, enfim, se engorda, tu engorda também. É muito parecido, até a voz. Agora, e aqueles irmãos gêmeos que não tem nada a ver um com o outro? Um é macho, o outro é fêmea. No caso aqui, uma menina, outra menina. Um tem cabelo preto, cabelo loiro. Um é gordo, outro é magro. Um é alto, outro é baixo. Enfim, é muito mais simples. Aqui você tem dois óvulos e dois espermas. Os dois óvulos são fecundados, cada um por um espermatozoide, e começam a se dividir. Viram? Aqui não é igual este aqui, que foi um óvulo e um esperma. Aqui são dois óvulos e dois espermas. Aí os zigotos continuam se dividindo e formam duas massas de células independentes, aqui e aqui. O que vai acontecer? As duas massas de células originam dois gêmeos fraternos independentes. Aqui são gêmeos não idênticos, ok? Ok, agora vamos ao último caso, a clonagem. Vamos lá. Esse caso ficou muito conhecido no ano 2000, né? O primeiro caso que se tem conhecimento sobre clonagem. Não o primeiro estudo, o primeiro caso concreto mesmo, né? Que foi divulgado quanto a TV na época. Bom, vamos falar da ovelha. Essa ovelha aqui, que ficou conhecida como Dolly, que foi o clone. O que acontece? Tem esta ovelha aqui, eles retiraram células mamárias desta ovelha e pegaram outra ovelha na qual o seu óvulo foi retirado, o núcleo. Por que o núcleo? Porque aqui tinha o material genético desta ovelha, aqui que vou linkar em vermelho. E eles não queriam, eles queriam a desta aqui. Enfim. E como foi que ocorreu? A partir do momento que retiraram o núcleo com material genético, fizeram a eletrofusão com o material genético desta outra ovelha, a que eles queriam clonar. E a partir disso, o indivíduo foi levado para desenvolvimento e ocasionou em quem? Na ovelha Dolly. Isso pode acontecer com seres humanos? Pode. Pode fazer com plantas? Na verdade, já até fazem. Com plantas é muito mais fácil. Lembra quando eu disse que existe várias possibilidades de reprodução sexuada, até mesmo os indivíduos que realizam produção sexuada? Enfim, a planta, supor uma planta qualquer, o hibisco, que você tem possui flor, é o angiosperma. A reprodução acontece aonde? Na flor. Mas se eu pego um galinho dele sem flores, com folhas e coloco na terra, ele vai brotar. Não é? Foi uma reprodução assexuada, porque você retirou parte do corpo de indivíduo para produzir outros. E no caso, como ele veio de uma planta X, ele vai ter o mesmo material genético. Ele vai ser um clone daquela planta. Então é muito mais fácil. Só que no caso desses clones de animais não deram muito certo. A Dolly, por exemplo, viveu muito pouco tempo. Enfim, fora outros fatores. Bom, por hoje isso é tudo, mas alguns recados básicos. Não se esqueçam de
realizar a prova online, que vai estar disponível no Class ou no site da escola, junto com este material. É a mesma coisa, o mesmo material, viu? E, se possível, por favor, leia o material de aprofundamento para entenderem mais. E, é claro, para finalizar, não tirem do vídeo ainda, porque deixei um vídeo final, uma animação, em que demonstra o desenvolvimento embrionário de um bebê, de um ser humano. E por que eu coloquei só do ser humano, não dos outros? Porque é a nossa espécie e talvez aqui devemos conhecer melhor. Bom, é isso aí e assistam o vídeo. Até na próxima aula. Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a nidação. Na 5ª semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma, e é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na 9ª semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Com 10 semanas de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma noz. Ele está passando de embrião a feto. O rosto está formado e começam a surgir os botões dentários, que virarão os dentes. A partir de agora, os órgãos crescem rápido. A membrana que ele tinha entre os dedos já sumiu. As unhas e as impressões digitais estão em formação. O bebê abre e fecha as mãos e contrai os dedos dos pés. Graças aos reflexos e aos músculos, o bebê se mexe bastante. Mas só dá para sentir os chutes dentro da barriga por volta das 20 semanas de gestação. A pele do bebê ainda é transparente e permite ver os órgãos. O cérebro, o sistema nervoso e o intestino estão crescendo. O fígado produz glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelínica, que vai desaparecer. O cordão umbilical tem muito trabalho. O oxigênio e os nutrientes chegam ao bebê por uma veia. Depois, o sangue volta para a placenta por 2 artérias do cordão. Na 12ª semana, os rins produzem urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole esse líquido de novo. Na semana 14, os olhos e as orelhas do bebê estão no lugar certo. Ele faz até caretas.
Está começando o segundo trimestre da gravidez. Para muitas mulheres, é o período da gestação em que elas se sentem melhor. Entre 15 e 20 semanas, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece rapidamente, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco encefálico até chegar à coluna. De lá, se estendem aos membros. O esqueleto do bebê também está em transformação. A cartilagem, antes macia, começa a endurecer e virar osso. Esse processo de enrijecimento acontece primeiro nos braços e nas pernas. O desenvolvimento sensorial acelera. O cérebro do bebê está designando áreas especiais para olfato, paladar, audição, visão e tato. Agora o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe, assim como sua voz. É hora de ler ou cantar em voz alta. Alguns bebês nessa fase até chupam os dedos. Com cerca de 18 semanas, as mães entram em uma das fases mais emocionantes da gravidez, a de sentir os movimentos do bebê. As mexidas de braços e pernas podem a princípio parecer leves coceguinhas, mas ficarão mais fortes e frequentes a cada semana. Na 20ª semana, o bebê pesa cerca de 280 gramas e mede uns 25 centímetros da cabeça até o calcanhar, mais ou menos o tamanho de uma cenoura. Esta semana comemora um importante marco, metade da gravidez já passou. Entre as semanas 21 e 27, o tato do bebê se desenvolve, assim como suas impressões digitais. Quando a mãe passa a mão ou aperta levemente a barriga, muitas vezes sente o bebê se mexer ou dar um chutinho de volta. O bebê gosta de tocar e sentir o próprio rosto ou qualquer outra coisa a seu alcance, como o cordão umbilical. Daqui para frente ele vai continuar experimentando suas novas habilidades. Com cerca de 23 semanas o bebê já engole e em breve seus soluços ficarão perceptíveis. Esses soluços são uma parte absolutamente normal do desenvolvimento e podem ocorrer várias vezes ao dia. Os pulmões também estão formando milhões de minúsculas ramificações chamadas bronquíolos. Por incrível que pareça, o bebê está treinando a respiração. Através dela, ele põe líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. Na 24ª semana, um bebê é capaz de sobreviver fora do útero, só que com grande ajuda médica. Na semana 27, as pálpebras do bebê se abrem por reflexo, mas ele ainda não enxerga. Os lábios estão formados e ele conta com pequenas papilas gustativas na língua. Seu peso é de cerca de 900 gramas e a altura de mais ou menos 37 centímetros. Agora só falta um trimestre para o bebê nascer. Aqui começa o último trimestre de gestação. Com 28 semanas, o bebê pesa pouco mais que 900 gramas. Seu peso triplicará até o nascimento e produzirá uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido fora do útero. O esqueleto do bebê está endurecendo, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. Na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Bilhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais que serão essenciais no aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. O bebê consegue abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também ouve bem e é capaz de perceber conversas e música. Com a aproximação do parto, a pele do bebê perde pedacinhos do verniz caseoso, uma substância esbranquiçada que recobre todo o corpo para protegê-lo do líquido amniótico. O bebê engole alguns desses pedaços junto com outras secreções. Isso se transformará em suas primeiras fezes. Na 37ª semana, a pele está rosada e macia. O bebê não é mais tão enrugado e já tem a aparência de recém-nascido. Ele está ganhando uns 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,7 kg. Se nascer agora, não será mais considerado prematuro. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo. Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes.
Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina.